Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha eu aqui mais uma vez, primeira semana, segunda-feira, né? A gente começou na quinta-feira. Essa semana será intensa, mas vamos aguardar o pessoal ir entrando. Karina entrou. Boa tarde, Karina. Seja bem-vinda. Zilda entrou, Leni entrou, Aline entrou. Boa tarde a vocês. Pessoal, como eu havia prometido, vamos tentar responder as perguntas que estiverem ficando. Eu coloquei um story no Instagram no sábado, eu acho. E boa tarde, querida. Lília entrou. Quanto tempo, hein, Lília? Vamos matar a saudade hoje. Espero perguntas também, Lília. Viu? Na sexta-feira, no sábado fiz um stories e pedi pro pessoal mandar a pergunta para mim, para eu já começar na segunda-feira e fazendo uma sequência de perguntas, porque vão acabando que acumulando durante a live e eu não tenho às vezes como responder todas. Então, eu já tô com duas aqui. Guilherme entrou, tarde Guilherme, pra gente poder dar sequência e não ficar ninguém sem respostas nas suas perguntas, ok? E se porventura sempre acontecer de a sua pergunta não ser respondida nesses 30 minutinhos de lives diário, vocês sempre me chamam no inbox e mandem, porque eu tento começar, como eu vou começar daqui a pouquinho, com as perguntas da sexta-feira e do sábado que o pessoal me mandou, tá bom? Dá só mais um tempinho aqui, uns 5 minutinhos, acho que muito, para o pessoal entrar. Mas se vocês também que estão ao vivo aí, Claudinha entrou, tiver pergunta, tudo bem, Guilherme, você quiser perguntar, a gente começa de vocês, eu altero a ordem, sem problema nenhum, tá bom? Ânimo, né? Essas horas da tarde. E o pessoal tem me perguntado bastante quando é que eu vou marcar a primeira, professor. Emanuel entrou, seja bem-vindo, professor. Fica à vontade aqui na nossa sala, nosso bate-papo de acessos vasculares e terapia infusional, que o pessoal tem me perguntado bastante. Ivani entrou, nossa, acordou, hein, sujeita? Beijo pra ti. Acho que daqui a pouco a gente se vê, né? Tá bom? Então, fiquem à vontade para perguntar, porque há uma pergunta que tinham me falado, tinham deixado para mim na semana passada, foi em relação à hipodermólise, tá? Silvia entrou, a enfermeira Silvia entrou, tá? Sobre a hipodermólise, a questão de quem pode estar executando o procedimento e o volume que a gente pode estar fazendo na técnica da hipodermólise, tá? Então eu vou responder bem sucinto a resposta, tá? A pergunta, porque não tem muito que dar voltas não. Detalhes sobre isso, eu vou dizer a vocês, eu vou tentar fazer algumas lives mais para frente, falando detalhado de cada tipo de dispositivo. Acesso periférico, a própria hipodermólise, a própria punção intraóssea, a punção do porte ocálico, que gera bastante dúvida do pessoal. Rosilane Mello entrou, linda, viu? Mas respondendo a questão de qual profissão que pode estar executando em relação ao procedimento da hipodermólise, ou técnico, ou auxiliar, ou enfermeiro pode estar executando sem problema nenhum. Em relação, Lília perguntou aqui, quantas pessoas entram, você pode me responder sobre algo do PIC na pediatria neonatal e heparina? Ok. E a questão, Marcelo entrou, Marcelão, tudo bem? Fica à vontade aí, hein? Seja bem-vindo aí à nossa live. A questão do volume na hipodermólise que você pode estar executando em cada sítio, porque nós podemos fazer 2 se for paciente adulto, tá? A resposta para mim da semana passada é até 1.500 ml por sítio, dependendo do sítio, obviamente, e da condição do paciente, ok? Detalhes a mais da hipodermólise eu vou falar na live só de hipodermólise. Ô Lilian, sobre a questão da neo e pediatria heparina, isso aí serve para tudo, não só para heparina, só para neo e pediatria, mas no adulto também. Faz um tempo já, tá? Que não utilizamos mais a heparina, nem para o próprio porte ocálico. Tá? A gente faz solução salina, flush com solução salina, no modo de turbilhonamento para manter pique salinizado, por conta do risco do coagulograma do paciente, ok? Então, se a dúvida era essa em relação a fazer ainda heparinização após medicação ou não, então fica a dica aí que já tem um tempo que a gente não usa mais heparina, tá? A gente só está usando
solução salina para qualquer tipo de paciente. Até mesmo nos acessos periféricos comuns que nós temos na clínica, que não precisa mais usar. Antigamente era a solução decimal, né? 0,1 para 9,9, e a gente fazia X ml dessa solução para ocupar o prime do catéter e manter ele pérvio. Já está mais do que provado que o tempo médio da heparina por artigos científicos é 90 minutos. Então é 1h30 com função de anticoagulante, não de desobstrução. Ela não é trombolítica, nunca foi trombolítica heparina, tá? Ela só tem função de anticoagular. E essa função se perde com 1h30 minutos. Então não tem por que a gente fazer muitas vezes uma heparinização de uma medicação para outra, se ela vai ficar 6 horas de intervalo de um intervalo de prescrição para outro. Então não tem por que mais usar, tá? Em Shiley também, Leni. Isso mesmo, Leni. Em Shiley não, perdoa. Em Shiley o que é que acontece? Esse é o ponto da discussão até no curso do catéter que a gente dá. O que é que acontece com o catéter de Shiley? Que é o único catéter que eu lembro que eu falei na sexta-feira, que é o catéter de alto fluxo, e o pessoal confunde muito catéter de alto fluxo com catéter de alto poder de infusão. PIC a gente tem catéteres de alto poder de difusão, e Shiley, o catéterzinho famoso da hemodiálise, é o único catéter de alto fluxo. Este não, Leni. Este a gente tem que fazer heparina. Porém, já existe um dispositivo que a gente coloca que tira que não é necessário colocar mais heparina. Não vou entrar num detalhe agora dele, mas já tem uma instituição que já conhece, é o Tego, tá? Eu vou falar só dele em alguma live aí, que eu não estou ainda com o cronograma dela, mas eu divulgo para vocês com posters para vocês não deixarem de assistir, tá? Então, o Shiley a gente tem que fazer, e cada via do Shiley, ela vem dizendo no Prime lá 1.3, 1.6, dependendo da marca do teu catéter, ele vem dizendo. E ali é heparina não diluída, ela não é fracionada, é heparina pura. O cuidado que o funcionário que vai ligar a máquina, quer seja ele técnico de enfermagem ou enfermeiro, é aspirar este volume antes de ligar o paciente na máquina, tá? Porque quando você aspira, você está removendo a possibilidade de ter trombo ou não, de coágulo ou não. E depois, fala Rogerão, fala Henrique, tá? De você não mandar para a corrente sanguínea esse trombo. Então, Shiley a gente continua fazendo, para quem não usa o Tego, a gente continua fazendo heparina, lembrando que o volume que a gente coloca de heparina pura tá em cada via do seu Shiley, tá bom? Leni, espero ter respondido aí. Em relação à heparina. Heparina sempre é uma discussão que o pessoal às vezes gera muita dúvida, né? Mas é isso que eu digo. Essas questões tem que ser, Pamelinha entrou, boa tarde Pamela, tá? Tem que ser bem discutida, porque o intuito é esse, de levar conhecimento de uma forma tranquila, sem ter aquela pressão de sim ou de não. Roberto, sobre a punção intraóssea, qual a indicação e quem pode realizar? Que é isso, Leni, fica à vontade, tô aqui para isso. A proposta é essa. Rosilane Mello, Roberta, sobre a punção intraóssea, qual a indicação e quem pode realizar esse procedimento? Posso fazer qualquer medicação? Rose, isso não vou dizer nem que é briga, mas é um dilema, tá, nos hospitais, porque se a gente sabe que a American Heart diz desde 2009 que é a via de primeira escolha para ressuscitação nos pacientes pediátricos e neonatos, porque o paciente chega em choque, a gente não tem condições de pegar acesso, ele está chocado, então não vai ter retorno venoso, nem para médico, nem para enfermagem. Então, qual é o primeiro acesso para tirar o paciente de um atendimento de choque, numa PCR, se ele não tiver acesso? É a punção intraóssea. Existe sim uma lista de medicações que a gente pode fazer, tá? No curso eu detalho muito isso de intraóssea que eu ministro, tá? Mas quem pode executar o procedimento é médico e enfermeiro, tá? Existem 3 dispositivos hoje no mercado, tá? No Brasil e no mundo, aí, que é o dispositivo manual, que a gente chama, tem um de pressão e tem um automático. Os 3 é o que eu falo sempre. A Lilian está agradecendo aí, Rose, gostei da pergunta da Rose. Os 3 você consegue executar de forma simples, segura, rápida, tá? E você consegue fazer volume, sim. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que a gente pode usar? Dá para transfundir concentrado de hemácia, dá para fazer reposição volêmica, tá? Mas o que a gente tem que entender é que o acesso intraósseo, ele é de emergência. E você nunca vai passar um acesso intraósseo numa UTI. Ok? No paciente estável, tá? Hemodinamicamente estável. Mas um paciente instável, que ele não tem acesso de pronto atendimento, a gente precisa fazer intraóssea sim, tá? Então, hoje, na grande maioria dos hospitais, em todo carrinho de parada, tem sempre um dispositivo intraósseo para uma situação de emergência que a gente pega um paciente em choque e a gente não consiga, de pronto, não passar um catéter central que não seja via intraóssea.
O cuidado que eu ia dizer em relação à intraóssea é que nós temos que saber, eu passo intraóssea na tíbia direita, eu tenho que o quanto antes ir avaliando a reposição desse paciente, a hidratação, e eu tenho que, Roberto entrou, quanto tempo, hein, Roberto? Fica à vontade aí na live, faz perguntinhas aí. Deve estar em Recife ainda, né? A gente tem que saber que ele só pode ficar em cada sítio 24 horas. Porque nessas 24 horas é o prazo que a enfermagem comunica-se com a equipe médica para a gente viabilizar a punção de um acesso seguro e central, tá? Aí adianto, contraindicação absoluta no membro que a gente for puncionar essa intraóssea seria uma fratura exposta, por conta da circulação e você fazer a medicação e ela ser exteriorizada, tá? E quanto tempo pode desejar esse acesso? Acho que eu respondi. Chegou agora para mim, viu, a sua pergunta. Só estou respondendo aqui a questão. Eu posso deixar 24 horas em cada sítio. Então, fiz tíbia direita, 24 horas não está em condições, ninguém conseguiu acessar um acesso venoso. A gente roda para outro, para tíbia direita, para tíbia esquerda e vai subindo, tá? Húmero direito, húmero esquerdo. E aí vai todos os lugares que a gente pode estar acessando a via intraóssea. Salomão entrou, Adriano entrou. Obrigado, não, de nada, Rose. Fica tranquilinha em relação às perguntas, tá? Quem dá mais perguntinhas? A Stephanie não tá aqui, mas eu vou responder a pergunta dela. Ela perguntou para mim na sexta-feira o seguinte, porque vai ficar gravado mesmo, então ela vê a resposta dela hoje. Em relação a quantas punções periféricas o profissional pode executar num paciente na sua internação. Leda entrou, saudade Leda, manda pergunta, tá? Quantas punções cada profissional poderia estar executando em cada paciente, tá? O que eu digo sempre é que todo profissional ele tinha que treinar sua habilidade para que ele pudesse realizar punções seguras, rápidas e seguras de uma única tentativa. Hoje, a grande maioria das instituições ainda permite que você realize 2 punções. Sarita entrou lá de Recife. Boa tarde, Sarinha. 2 punções. Eu sempre preconizo o seguinte, no meu ambiente de trabalho. Qualquer funcionário, auxiliar técnico, enfermeiro, tenta uma vez. Na segunda, ele chama o colega. Porque pensa, se eu pensar que eu tenho direito de executar 2 tentativas, o meu colega mais 2, o paciente já levou 4 picadas desnecessárias. Porque o que a gente avalia sempre é que, depois de inúmeras tentativas, e de você tentar, Elis entrou, boa tarde, Elis, depois de inúmeras tentativas que você tenta realizar, vem uma pessoa, de repente em um setor que tem mais habilidade, que executa mais as funções, e ela de primeira pega. Então você já parou para pensar que muitas vezes o contexto que a gente está e o estresse por cobrança, o paciente tem que fazer medicação, tem que sair rápido no pronto-socorro, e a gente vai no automático, posso dizer assim, e muitas vezes a gente não avalia a rede venosa como uma pessoa que vem de outro setor, que vem de outro cenário, e ela vê toda a problemática da rede venosa e ela vai assertiva em uma. Então pensa, se já foi, o auxiliar fez 2, o técnico fez 2, o enfermeiro tentou 2, 6, vem a quarta pessoa para de primeira pegar. Então, se essa pessoa tivesse vindo na primeira, não seria muito mais fácil se ela avaliasse? Então, a gente tem que ter bom senso. Eu brinco até nos cursos que eu dou, nas aulas que eu dou, que é o seguinte, que a gente não tem bom senso. A gente quer ser imediatista, quer ser resolutivo, mas muitas vezes a gente danifica e prejudica o paciente. É o que eu digo. Proporcionar sempre a melhor técnica, a melhor execução do procedimento, mas sem expor o procedimento a dano, livrar esse paciente de dano. Tá? Então, uma tentativa é o que eu dou de dica. Tá? Não conseguiu, sempre vai ter um segundo profissional. Então, quer seja o seu colega auxiliar, quer seja o seu colega técnico, quer seja o seu enfermeiro. Ok? Quando já tem um grupo formado de acesso na sua instituição, geralmente vem alguém do PIC que já tem mais uma expertise por conta dos acessos difíceis. Muitas vezes ele já é antigo, já executava a técnica do cateter de PIC, a punção sem ultrassom. Tá? Mas isso aí é muito de lugar para lugar e da pessoa, entendeu? É de você colocar limite em você. Eu vou treinar, eu vou executar até eu ficar bom, como o Roberto falou, para eu só executar de primeira, porque o paciente merece. Chega no pronto-socorro, ele quer ser cuidado rápido, bem cuidado, mas com toda a técnica que você sim, com certeza é capaz de executar. Esses cursos já estão disponíveis na sua plataforma. Sim, pode entrar lá que já está lá, a plataforma está toda atualizada, está tanto EAD, curso PIC EAD, curso Raio-X para liberação do PIC EAD e os outros cursos de acesso todos no site.
tá bom? É só clicar lá, digitar lá o amagrupo.com.br que já tá tudo lá, tá? Lilian tá colocando aqui, Yamatoshi entrou. Lilian coloca, ainda vejo médicos residentes no pique na pediatria, sendo que só vejo vantagem para quem está internado. Lilian, reformula para mim que eu não entendi tua pergunta. Você coloca que a Alessandra entrou. Beijo, Alessandra. Quanto tempo que eu não te vejo? Ale. Ainda vejo médicos residentes no pique na pediatria, isso que eu não estou entendendo. Sendo que só vejo vantagem para quem está internado e vai precisar de antibiótico. Linda, eu tô esperando só você completar arrumar o começo da pergunta para não te responder errado. Aí ele coloca, eu não sei se é o médico que está falando residente na UTI pediátrica ou na pediatria, dizendo que só vê vantagem para quem está internado, vai precisar de antibiótico terapia. Então, Gabriela entrou. Se for o que eu estou pensando, Lilian, a sua pergunta em relação à indicação e a questão de alguns médicos por não saber realmente. Ela está colocando aqui. Vejo médicos residentes. Manda aí, Lilian, que eu vou responder certinho. Para eu não ficar deduzindo e falar besteira. Acho que é isso mesmo. É referente a indicar que só para antibiótico, dizer que só é para antibiótico terapia. Pelo contrário, PIC é utilizado como a primeira via de escolha quando o paciente tem dificuldade de acesso periférico. Vou dar um exemplo clássico que eu costumo dar sempre nos cursos. Se o paciente teu, ele é diabético e ele faz uso de insulinoterapia em casa, na residência, e ele vai internar e ele não tem prescrição a princípio de medicação, antibióterapia, vejo médicos que são residentes. Peraí, Claudinha, que eu vou responder a todos. Deixa eu responder da Lília primeiro, tá? Vejo médicos que são resistentes a PIC na pediatria, a resistência do procedimento. Ok, tá? Então, vai responder bem a resposta que eu estava pensando em te dar. Então, se um paciente interno ele é insulino dependente e ele vai fazer um período de internação de 6 dias, esse paciente precisa de um cateter de PIC. Mas, Roberto, por que ele precisa de um cateter de PIC? Porque eu sei que o médico, quando prescrever este paciente, ele já vai deixar para, se ele apresentar uma hipoglicemia, ele vai deixar, ou é padrão do hospital, ou é protocolo, você administrar, dependendo do peso do paciente, 5, 4, 3 ampolas de glicose a 50%. Que é uma medicação que tem alto potencial para acabar com o endotélio periférico desse paciente. Então, a glicose a 50%, ela estraga o endotélio, ela vai necrosar o endotélio. Então, a ideia é que essa via de administração, se o paciente apresentar hipoglicemia, já seja feita no acesso central. Quer seja PIC, quer seja central se o paciente tiver. Mas como ele está internando, ele não vai dar com um central por conta disso. Né? Um central do médico. Então, a gente poderia passar o catéter de PIC. Então, a utilização do PIC é muito mais abrangente, tá? Não dá para eu detalhar toda ela aqui, porque senão ia passar 2 horas de live só falando das indicações dessa questão. Mas é esses pontos que eu estou tentando elucidar durante o decorrer da semana. Dessa semana eu vou tentar falar isso para vocês, para a gente ir tentando desmistificar essas questões, que muitas vezes não é um consenso geral, por formações diferentes, de ideias diferentes. Assim, eu vou colocar os meus pontos de vista, embasado, lógico, em literatura, para a gente ir discutindo e a gente chegar num consenso. Como vai ficar gravado aqui no YouTube, então dá para a gente ir referindo bastante sobre essa questão. Tá, Lilian? Eu espero que você tenha entendido aí que, assim, não é só para antibioterapia prolongada, não. Vamos a outro cenário. O paciente chegou no meu pronto-socorro com FA e o médico prescreve um drip de Ancoron. Então, a solução de ataque. Ancoron totalmente flebitante, terminar a dose de ataque, já vai estar lá. Tem paciente que já desenvolve um cordão venoso palpável, fibroso palpável. Então, essa veia não é que o paciente é ruim de ver. Eu vejo muito esse discurso. O paciente, você é ruim de ver. Não. A veia que não suporta o que você deveria saber, que não poderia estar sendo infundida na veia periférica. É por isso que eu digo, todo o dispositivo vascular, quando bem indicado, criticamente indicado e bem avaliado, ele é o ideal. Então vai chegar uma hora que um scalp de R$1 consegue salvar a vida.
vai chegar uma hora que vai ser um hipodermox, um porte, vai ser um Hickman, um Broviac, um Shiley. A gente tem que saber a indicação clínica para a gente não cometer erros esdrúxulos e o paciente ser o prejudicado. Isso. Trabalhei numa instituição que o Power era usado até para transplante autólogo no TMO. Perfeito, Elis, certinho. Eu digo uma questão também, tá? Eu vou até pegar essa sua fala aqui para terminar por conta do horário, tá? A questão e vou trazer a polêmica para amanhã a gente começar falando sobre esse assunto. Quem tiver aqui hoje, tiver interessado no desenrolar desta questão, que eu acho que é bastante polêmica, já estão tocando desde o primeiro dia de live, tá? Ela coloca aqui, ó, trabalhei em instituição que o Power está falando de cateter de PIC e ela está falando tendendo a marca, que é o que eu não gosto. E existem 3 catéteres de alto poder de infusão, que é um deles esse Power aí, tá? Então o que a gente fala, oi Ju, saudade de ti. Bem-vindo aí, pena que você chegou no finalzinho, mas vou deixar você com um gostinho para amanhã entrar de novo. Então, não só, viu ali, já trabalhei em instituição também, que o catéter acima de 5, o médico já fazia, a equipe médica do transplante já fazia o transplante autólogo sim, sem problema nenhum. O que é que a gente tem que entender? Quanto tempo eu tenho que fazer esse transplante autólogo e a infusão das células? Porque eu tenho que saber que eu tenho que colocar em uma região o catéter para ele ficar o menor possível de tunelização de catéter. Porque se eu seguir o que pede os guidelines, que é em braço direito, zona em área ouro, tá? A gente estaria colocando um catéter um pouquinho distante. Teria como colocar em outra via. Mas eu vou falar amanhã ou quarta-feira desse detalhe todo, porque a gente pega todo um raciocínio. E se eu começar a falar esse raciocínio, como vai ter bastante pergunta, talvez eu não consiga explicar a tempo, que eu não quero quebrar isso aí, tá? Mas só para dizer que não é Power, é alto poder de infusão, alto fluxo, só é o catéter de hemodiálise, então é o catéter de Shiley, tá? Então a gente tem que se atentar a essas nomenclaturas para a gente não falar ou relatar alguma coisa, tipo numa anotação de enfermagem, colocar que o paciente está com catéter de alto fluxo e o auditor saber e pensar que ele está com Shiley e não é renal. Então assim, porque ele está com catéter de alto fluxo, se ele não tem Shiley, ele não é um paciente dialítico. Primeiro ponto. Então, quando eu coloco que ele tem um catéter de alto poder de infusão, quer colocar o tipo, qual é, coloca, não tem problema nenhum, porque você trabalha na substituição com aquele tipo específico. Mas nunca esquecer até para criar hábito, porque tudo isso que eu vejo é falta de hábito. Então, nós temos 3 no Brasil. A, B, C. Amanhã eu dou o nome dos 3 e digo a funcionalidade dos 3. E digo, porque o pessoal geralmente pergunta, Roberto, qual é o melhor? O melhor que você tem na sua instituição, o que eu falei na primeira live. Qualquer catéter salva a vida. Com a enfermagem treinada, fica melhor ainda. Sandra Regina Corrêa, quanto tempo, hein? Que saudades de ti. Ai, beijo pra tu, linda. Mais tarde me chama no zap, que eu sei que você tem. E você tá aí, Renatinho Batista. Saudade de você. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Aqui, entrou de Recife. Beijo pra ti aqui, saudade de você. Tá? Então vamos combinar assim. Amanhã eu começo a live às 15 horas. Falando de catéter de alto poder de infusão, ponto. Aí eu vou falar tudo, indicação, contraindicação, porque vai entrar na questão de imagem, radiologia, vai entrar na questão de ressonância, de tomografia com contraste, se pode, se não pode. A gente vai entrar em questões em várias esferas aí, que vocês com certeza vão querer abordar a equipe médica de tomografia de ressonância para perguntar o que eu vou falar, porque eu fui para um congresso em Salvador há uns 3 anos atrás e essa foi a polêmica, porque diz que a indicação é uma, mas dependendo do serviço é contraindicado por conta do chicote que dá em parede de átrio. Então é um tema bastante complexo aí e é o que eu digo a vocês. Eu quero que vocês sintam que a gente tem que saber todas essas questões, até para discutir com o corpo clínico, porque assim, às vezes tem um modelo de protocolo que dá para ser desviado, porque foi feito por pessoas que talvez não tivessem o conhecimento que a gente hoje detém. Tá? E em relação a PIC, o enfermeiro tem totalmente o domínio da questão, mas tem coisas que ainda fica meio que travada, dúvida ou não. Tava assistindo vou fechar com isso aqui. Eu tava assistindo uma live de uma colega aí, onde ela dizia que não se infundia sangue e hemoderivados em catéter de PIC. Até me assustei. Aí é o que eu falei, entra a questão da prática e da expertise de cada um. O que pode e o que não pode. E eu continuo dizendo que pode, tá? Já coloquei sangue em catéter de 1.0, mas é o que eu digo, eu coloquei.
Então, eu tenho a técnica e ensinarei a vocês a fazerem também a infusão. Pode ser o que eu falei, não é indicação, nenhum acesso central infundir sangue, mas tem as situações que eu posso. Então, não posso dizer simplesmente aqui para vocês que não dá para infundir concentrado de hemácia ou hemoderivados. Porque eu estaria tirando a possibilidade de você, em um cenário X ou Y com o teu paciente, não fazer porque eu disse que não podia fazer. Por isso que eu explico. Pode nessas situações, não pode naquelas situações, ok? Beijo e até amanhã às 15 horas, ok? Fiquem com Deus. Um bom plantão para quem está de plantão. Um bom descanso para quem está saindo do plantão. E para quem está indo para casa mais tarde, um bom estadia com a família. Use máscara que eu falei ontem, tá? Distanciamento social, Covid está aí, UTI cheia, mesmo a reportagem dizendo que está diminuindo, a gente que está na área, na ponta, na assistência, está vendo muita coisa acontecendo aí e o pessoal não revela, né? Então assim, os números estão subindo, os mortos estão acontecendo, a gente tem que dar o mínimo que a gente tem que fazer, é divulgar distanciamento social e uso de máscara, tá bom? Tô só aqui, por isso que eu tô sem máscara, hein? Boa tarde, beijo no coração de todos.